E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre quando o dono vive exausto, cansado, esgotado e se exaure na hora de fazer o negócio crescer e como que ele pode reverter esse processo através de algumas posturas que vão ajudar ele a mudar esse quadro, ok? Então é o que falaremos no vídeo de hoje. Hoje, se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a criarem uma estrutura de crescimento para escalar através de tomadas de decisão disciplinadas e relações sólidas de trabalho. Por que a gente faz tudo isso? Porque, bom, em primeiro lugar, o dono do negócio precisa de uma decisão disciplinada porque ele é a régua. Ou ele sobe a régua do negócio ou ele baixa a régua do negócio através da postura dele. Depois ele também precisa de pessoas, das pessoas certas, e ele só tem as pessoas certas e consegue manter essas pessoas certas através de relações sólidas de trabalho, com metas bem alinhadas, com processos bem definidos e também com bons alinhamentos de expectativas entre as partes. Isso tudo consiste numa estrutura de crescimento e não necessariamente somente uma gestão que muitas vezes é até feita de forma sem noção pelo dono do negócio ali, que não funciona na prática. Não adianta ter métricas que não são utilizadas, não adianta ter uma grande força de trabalho ali, uma grande performance, mas sem consistência, sem qualidade, ou ter qualidade sem consistência e fazendo tudo isso, ou ter performance, qualidade e consistência, mas sem clareza, fazendo a coisa errada. Então a gente trabalha esses pilares para que o dono do negócio consiga escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos dele para o operacional. É sobre isso que nós falamos aqui. E hoje eu quero conversar com o dono que chegou aqui de uma forma no esgotamento, anda muito cansado e muito esgotado do jeito que está tocando o negócio. Esse é um sinal, vamos dizer assim, de que está faltando noção, tá uma gestão sem noção. Muitas vezes o dono fala que ele está buscando gestão, né? Mas de qualquer maneira, todos nós que de alguma maneira estamos relacionando com pessoas no negócio, estamos fazendo algum tipo de gestão. O problema está aí na qualidade dessa gestão, no jeito que isso está sendo feito. Uma das coisas que eu já falei em outros vídeos que gera muito problema para o dono do negócio são as parcerias, os acordos. Se tem uma coisa que esgota uma pessoa, é uma parceria, uma sociedade, e ainda mais em mercados onde existem essas parcerias de coprodução entre os coprodutores e os experts, que é um caso do mercado digital, a gente vê muita gente desalinhada e esgotada. Ambas as partes se esgotam, não conseguem sustentar a parceria. Esse é um exemplo que gera esgotamento. Um outro esgotamento é assumir muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, assumir muitos projetos ao mesmo tempo para um projeto pagar o outro, para uma coisa equilibrar a outra. Eu entendo que é parecido, né, vamos dizer assim, com escolhas de investimentos ali, mas é um que quando um cai, o outro sustenta, o outro sobe nos ciclos de mercado. Mas, no entanto, o dono de negócio ele não pode tratar algo em que ele precisa colocar a energia ativa dele ali, como se trata hoje os conceitos de renda passiva, né? Através de dividendos, onde existe uma gestão em cada uma dessas grandes empresas, como com os fundos de investimento e assim por diante. É uma ilusão achar que nos projetos que ele está tocando ele vai conseguir ter ele não vai precisar colocar a mão ali, que inclusive é uma própria, a falta de clareza ela vem desse gargalo interno da própria clareza do dono a respeito dos seus próprios limites, né? Até onde chega. Tem muito dono de negócio que quando no caso de coprodutor, que sabe criar estratégias de vendas, ele acaba se superestimando. Isso é falta de clareza. Se superestimar é falta de clareza. Então o dono precisa ter noção de quando ele está perdendo a clareza, de quando ele perde o foco do negócio. Então o cansaço ele já é um sintoma de que as coisas que as decisões não estão sendo tomadas de uma forma disciplinada, alinhada, porque se segue um ritmo mais natural, uma estrutura de crescimento mais ordenada, o dono não fica tão esgotado, né? Ele acaba conseguindo trabalhar melhor. Ele até trabalha bastante. A realidade, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né, para não entrar naquela lógica do equilíbrio, né, de fazer as coisas com equilíbrio, sendo que a gente sabe que equilíbrio é uma coisa que não existe na vida do dono do negócio. Ele precisa se sacrificar. Numa vida também, a vida não é toda equilíbrio ali. A gente precisa buscar a conciliação, né, como eu vi recentemente num podcast lá do Flávio Augusto dizendo da conciliação, né, ao invés do equilíbrio, porque a gente faz sacrifícios, todo dono de negócio faz sacrifícios, precisa abrir mão dos ganhos de curto prazo, dos prazeres
que a vida de um dono de negócio, a autonomia de negócio pode proporcionar para muitas vezes construir um caixa, para conseguir construir margem de segurança, para inclusive abrir mão da própria autoilusão, cair a ficha. Uma das coisas que a gente trabalha, que eu costumo atender aqui na Decision Pro e que eu trato com muita atenção, é a questão do modelo de trabalho, de cair a ficha. Quando cai a ficha dos gargalos internos que estão tirando a clareza do que é realmente necessário para fazer crescer, o dono fica meio assustado, porque muitas vezes ele assumiu compromissos demais, que ele não vai conseguir honrar, o que ele está drenado, o que ele poderia estar fazendo diferente, muitas vezes por uma necessidade de autoafirmação. Eu já trabalhei isso em outros vídeos aqui no canal, para você assistir também, para aprofundar nisso. Então, toda essa força canalizada no lugar errado faz o dono ter muitos problemas ao longo da jornada dele e chegar ao cansaço, ao esgotamento, até a ponto de ter que muitas vezes parar o negócio de tanto que ele se esgotou. Eu vejo assim, se eu puder dizer para você assim, a parte mais forte disso é nas parcerias, né? É em contratações feitas com muita animosidade, com relação às partes de relações de trabalho, normalmente. Nessas decisões que ele vai se esgotar. E por que ele se esgota? Porque no outro vídeo eu já falei sobre isso também, né, dos acordos ruins, porque ele não tomou cuidado para fazer esses acordos, ele não teve clareza na hora de fazer esses acordos. Ele precisa desenvolver essa clareza do cronograma, do escopo, de onde que as pessoas estão olhando, quais são as expectativas, antes mesmo de ir lá e assinar o papel, de assinar o contrato. Quiçá quando tem contrato, tem gente que nem sequer tem contrato, começa a fazer as coisas, muitas vezes um abre uma empresa ali, assume toda a bucha do projeto, o outro não está engajado, comprometido, e a coisa desanda. E aí vive nessa vida de cansaço, esgotamento, exausto e não sabe nem por onde começar a resolver o problema. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa começar a fazer, na minha percepção, é ajustar a estrutura de crescimento dela. Talvez ela precise, cada caso é um caso, é claro, né? Por isso que é importante conhecer os casos individualmente, mas via de regra, algumas das coisas precisam entrar numa linha mais subtrativa. A pessoa vai precisar fazer menos coisas, vai precisar de repente escolher os projetos, vai precisar abrir mão de alguns projetos, vai precisar abrir mão do crescimento que ela está imaginando que ela quer ter, porque ela imagina que vai ter aquele crescimento, mas ela não está conseguindo atingir as metas, está frustrada, mas não é porque não está conseguindo bater as metas, é porque não é possível com o sistema que ela tem, com a estrutura que ela tem, bater as metas que ela quer. Então ela vai precisar ajustar a estrutura dela, não está sendo viável. Então ela vai precisar diminuir o ritmo, né, que eu vejo que é muito duro, mas é necessário para arrumar a casa, organizar os projetos, reduzir o freio do consumo, porque essa é uma das coisas que tira muito a paz dos donos de negócios, à medida em que o faturamento aumenta, os custos pessoais, os sonhos de consumo aumentam também, a frugalidade é muito necessária nessa hora. Então é um conjunto de coisas e são coisas que não chegam também, não são conquistadas no curtíssimo prazo não. São coisas que demandam um processo, o crescimento, uma estrutura de crescimento, um negócio escalar, ele não acontece do dia para a noite. A ilusão de muitas pessoas que têm, nossa, o negócio explodiu ali, é uma ilusão de muitos trabalhos, de muitos anos ali que o empreendedor se manteve firme, forte, e muitas vezes pode ser que tenha sido uma alta do mercado, em alguns casos, foi uma combinação de fatores, uma janela de oportunidade, a gente não sabe. Mas assim, o que o dono precisa fazer, ele precisa estar preparado para as oportunidades, ele precisa estar preparado para crescer, porque se ele cresce sem estar preparado, ele vai ter uma grande dor de cabeça, ele não vai conseguir atender os clientes, então ele não deve crescer sem estar preparado. Por isso que aqui a gente prepara donos de negócio para escalarem. Não dá para sair escalando sem ter o devido preparo mental, emocional, pessoal e interpessoal para escalar, para poder fazer o negócio realmente crescer. Então, uma dessas pontos de cansaço e esgotamento envolve essa falta de preparo físico. É quase que um preparo disciplinado físico, com a comunicação, com o cuidado com os alinhamentos com os colaboradores, com o jeito que se toma as decisões, com as relações de trabalho, com a qualidade esperada, com o tipo de serviço que é entregue, o espírito de serviço precisa estar presente. Tudo isso vai ajudar o dono de forma progressiva e gradativa a reestruturar, a sair de uma gestão sem noção, aquela coisa corrida, aquela vida maluca, para uma vida também corrida, com bastante trabalho, mas agora mais ordenada, onde os esforços se compõem, os esforços se alinham ali para ele crescer da forma
que ele deseja, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado então dessa reflexão. Cuidado com o cansaço e esgotamento. Se você gostou dessa reflexão, considere dar o seu like aqui para o vídeo. E se você se encontra nessa situação de estar mais cansado, esgotado, precisa se ajustar, considere também conhecer os treinamentos aqui da Decision Pro que são feitos para você que está se estruturando para crescer e que precisa de uma estrutura de crescimento que se melhore à medida em cada passo que você dá diante aí das metas que você se colocou, que permitam que você cresça sem cair nesse burnout, nesse esgotamento do excesso de atividades ali que um crescimento desordenado faz, beleza? Espero que você tenha gostado então, considere também conhecer os programas aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.